eu admiro a sua capacidade propositiva. Eu lhe entrevistei uma vez, faz tempo já, você não lembra. Lá em Caxias, o senhor era deputado federal e a partir daquele momento eu passei a observá-lo, o senhor sempre muito propositivo. E a gente precisa de políticos que apresentem propostas, demandas para a superação dos nossos problemas cotidianos. Mas seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, Ricardo. É um prazer muito grande estar aqui com você, com o Leandro, com o Rogério. Vocês têm um espaço muito frequentado hoje, muito ouvido e fazem a diferença também aqui no rádio no Maranhão, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agora, eu queria que o senhor fizesse rapidinho um balanço da sua passagem pela secretaria. Eu destacaria, Ricardo, 3 pontos assim que eu acho que foram marcantes e que, se a gente for estratificar, a gente vai levar muito tempo, então vou resumir em 3 pontos. O primeiro ponto, a atração de investimentos. O segundo ponto, essa participação nossa no social, principalmente na pandemia, e essa rede de solidariedade que ela está funcionando a partir dessa passagem minha na secretaria. Foram 20 bilhões, mais de 20 bilhões atraídos para o Maranhão nesse período de 7 anos. No período da pandemia, nós fizemos aqui no Maranhão o que não foi feito em nenhum outro lugar do Brasil. Nós conseguimos montar 5 hospitais de campanha com a ajuda da iniciativa privada. Foi um hospital em Açailândia com a ajuda da Vale, um hospital em Imperatriz com a ajuda da Suzano, um hospital em Pedreiras com a ajuda da Eneva, um hospital aqui em São Luís com a ajuda do Grupo Mateus e do Grupo Unicelma, e um hospital na cidade de Bacabal, que um governo comunista pôde fazer uma tratativa com os americanos e trazer para Bacabal uma unidade para que nós pudéssemos ter ali assistência, porque apenas o governo do estado deu essa assistência ali com 3 hospitais. Também nós recebemos mais de 160 milhões no ano da pandemia. Foram respiradores que nós fomos buscar na China, inclusive virou um livro, vai virar um filme agora. Foram materiais de proteção, os EPIs, álcool em gel, álcool líquido, cestas básicas. Garantimos que essas 2 plantas de oxigênio abastecessem todos os hospitais estaduais, inclusive alguns municipais. Então, essa rede de solidariedade, ela continua ativa. Agora, ao final do ano, nós levantamos 50 mil cestas, distribuímos isso em vários municípios, e sempre que a gente precisa, que a gente aciona essa classe empresarial, ela está junto com a gente porque ela acredita na gente, ou seja, nós temos credibilidade, nós temos ali uma transparência muito forte com essa turma e temos aí a amizade de grande maioria da iniciativa privada. E quando eu falo iniciativa privada, não estou falando apenas dos grandes. Estou falando do pequeno lá, que a gente ajudou, que virou médio, do pequeno que a gente tem trabalhado e contribuído, e dos grandes também, dentro e fora do Maranhão. Bacana, Leandro. Secretário Simplício, eu vou dar voz aos nossos ouvintes. O senhor também foi radialista e sabe a importância de dar espaço para eles. E o professor Marcos Soares, que é professor de História, também é do PT, ele faz 2 questionamentos para o senhor. Ele pergunta se o senhor pretende, dentro desse debate, se colocar como candidato de terceira via, e pergunta também de onde nasce a empolgação do Simplício Araújo para ser candidato ao governo do Maranhão. Bom, primeiro, Leandro, antes de ser radialista, eu fui também representante comercial. Eu pude percorrer o Maranhão inteiro como representante comercial, depois como empresário. Pude percorrer o Maranhão inteiro como candidato a deputado, como deputado federal, como secretário de Estado. Conheço o Maranhão, sou um apaixonado, entusiasta mesmo do Maranhão e das potencialidades do Maranhão. Acima de tudo, eu vou começar respondendo pela segunda pergunta, eu vejo uma grande oportunidade para o Maranhão nos próximos anos. Nós temos uma base importante que foi construída nesses anos. Essa base, Leandro, ela vai nos permitir atrair grandes negócios para o Maranhão se nós soubermos trabalhar muito o que eu chamo de a vertente da iniciativa privada. Veja bem, todos os estados do Brasil sofreram a mesma coisa que o Maranhão sofreu nos últimos anos. Pandemia, então as pessoas foram afetadas psicologicamente, às vezes psiquiatricamente, o comércio desestruturou, as cadeias produtivas foram quebradas no Brasil inteiro. Aqui nós fizemos um momento diferente. Nós falávamos, Leandro, praticamente o dia inteiro. Eu cheguei a queimar um notebook durante a pandemia, de tanta live, de tanta reunião online que a gente fez. E esse diálogo, ele foi muito importante, porque quando o empresário sabe o que o governo vai fazer, ele se prepara, ele não demite, ele
continua comprando, ele continua expandindo, ele continua fazendo as coisas. Ao contrário do Piauí, do Ceará, onde ninguém dialogava com a classe empreendedora, mandava apenas a portaria, se fechava e as pessoas ficavam tontas sem saber para onde ia. Então, eu acredito muito que agora, se nós alinharmos bem o Maranhão, e alinhar, Leandro, no meu ponto de vista, é dar a César o que é de César. Nós precisamos compreender o que é o Maranhão hoje. Há 20 anos atrás, nós tínhamos uma movimentação econômica aqui no Maranhão que representava, a classe, o poder público representava 70% da movimentação que existia no Maranhão. E a iniciativa privada apenas 30%. Isso se inverteu. E se você considerar, por exemplo, Tasso Fragoso, o que o poder público representa em Tasso Fragoso é 5% do que gira ali. Em Balsas é apenas 10%. 90% em Balsas é a iniciativa privada, é o agro. E lá na cidade de Tasso Fragoso também. Então, se você pega Pedreiras, que está nos ouvindo agora, Bacabal, que está nos ouvindo agora, a própria cidade de Caxias, Ricardo, a gente também tinha essa matriz, onde 70% era o poder público e 30% era a iniciativa privada. Além disso, Leandro, nós temos a incapacidade de geração de riqueza hoje por parte dos poderes públicos. Nem o poder público municipal e nem o estadual tem capacidade mais de gerar riqueza e de empregos. Por exemplo, o Eduardo Braide, se quiser aqui colocar 500 pessoas para dentro da prefeitura, tem que colocar 500 pessoas para fora, senão não consegue. E a gente vê aí a Avan chegando, trouxe 300 empregos, a gente trouxe aí o Açaí, foram mais 800 empregos, anunciei mais uma loja ali onde era Macro, ali vai ser uma loja do Açaí, são mais 400 empregos, um Açaí lá para Balsas, mais 400 empregos. Se você pegar o que a gente fez com a Cerveja Magnífica, você vê a potencialidade, a capacidade que a gente tem de transformar esse estado. Um estado rico, com terra boa, com estrada boa e que passou por momentos difíceis nos últimos anos. Uma crise econômica sem precedentes no mundo todo a partir de 2015 e em 2020 nós tivemos uma crise sanitária que é a questão do Covid. Então, a partir de 2020 a gente vive com as duas coisas, é a crise econômica e a crise sanitária. Agora, como eu disse, nós estamos numa reta de largada onde a gente pode atrair negócios. Para onde, Leandro? Para, por exemplo, estruturar cadeias produtivas como nós fizemos com a mandioca. Quando a gente levou a ideia para o governador Flávio Dino, ele acatou, porque era uma forma de beneficiar, de aumentar a produtividade da mandioca e beneficiar pequenos produtores. Então, nós demos um incentivo fiscal para a Cerveja Magnífica e cobramos o compromisso de que ela tinha que comprar mandioca dos pequenos produtores, não de atravessador, diretamente do pequeno produtor, levar essa mandioca para a cidade de Araripina, transformar isso em fécula e trazer a fécula para fazer a cerveja. O segundo ato é a ajuda para que venha uma fecularia para o Maranhão, que vai ser instalada na cidade de Humberto de Campos. Hoje, nós temos 15 mil famílias, Leandro, sendo beneficiadas por esse arranjo produtivo. Lá em Bacabal, a gente tem, como tem em todo o Maranhão, pessoas que estão reformando a sua casa, comprando uma moto, que estão comprando eletrodomésticos a partir do dinheiro da mandioca. A mandioca tinha uma produção de 5 toneladas por hectare no Maranhão. Hoje nós já estamos com uma média de 14. Com a fecularia, nós vamos para 36. E vamos elevar de 15 mil famílias para 50 mil famílias beneficiadas. Esse mesmo movimento eu posso fazer no frango, eu posso fazer na carne de gado, eu posso fazer no peixe, eu posso fazer em diversas cadeias produtivas. Sem contar, Leandro, que o meu entusiasmo pelo Maranhão é porque eu vejo o Maranhão preparado para seguir o mesmo caminho que seguiu Goiás, que seguiu Mato Grosso. Quando Mato Grosso e Goiás plantaram a soja e o milho, em seguida veio a verticalização dessas cadeias produtivas, ou seja, a transformação dessa soja e milho, a proteína vegetal, em proteína animal, que vai transformar milho e soja em frango, em peixe, em suíno, em gado, e o passo seguinte, que é o processamento desse material dentro do Maranhão, que é a industrialização, que realmente pode ser um movimento importante para a geração de emprego. Exemplo, Leandro, na cadeia produtiva do frango, o Maranhão hoje consome 300 mil toneladas de frango por ano. Aqui no Maranhão só são produzidos 100 mil dessas 300 mil toneladas. E é o frango de baixo valor agregado. Se você sair daqui e for bem aqui no Grupo Mateus ou em qualquer outro supermercado, você vai ver que o frango resfriado e congelado é todo de fora do Maranhão.
é do Pará, é do Paraná. E a gente tem a capacidade, nós já estamos, agora esse ano, inaugurando um abatedouro de frango na cidade de Igarapé do Meio, que é do grupo lá, que tem uma avicultura muito forte ali na região de Santa Inês, a Gama Avicultura. Então, se nós fizermos esse movimento e atrairmos para cá esse processamento, nós vamos ter a capacidade de cobrir essas 200 mil toneladas e vamos preparar o Maranhão para exportar o frango, Leandro. Porque hoje nós temos no Paraná o corredor de frango, que manda frango para o Japão e para os Estados Unidos. São 8 dias a mais de navio. Aqui, a partir do Porto do Itaqui, ou outros portos que estão se instalando, a gente pode mandar os containers rifles para os Estados Unidos e para o Japão ou outros países que consomem essa proteína. Então, Leandro, eu sou da política do estruturar a produção. Não tem como, não tem nada de legislação, não tem nada de projeto faraônico que possa realmente estruturar o nosso Estado. O que pode estruturar o nosso Estado é o que está acontecendo ali em Caxias. A soja está chegando em Caxias, nós levamos para Caxias o empreendimento da Maratá de 50 milhões de reais, que hoje faz o processamento do milho, retira o miolo do milho que vai para a ração e o milho é transformado numa canjica que segue para Sergipe. Caxias tem uma grande oportunidade. Tem pessoas que vendem coisas lá faraônicas. A oportunidade é pegar essa canjica, transformar em floco de milho, em salgadinho de milho, numa série de coisas e a matéria-prima está ali. Ou seja, você tem que ter produção dentro do Estado, porque nós consumimos, Rogério, simplesmente 84% de tudo que a gente consome vem de fora do Maranhão. Durante esse período que eu passei na secretaria, a gente pôde melhorar essa situação, mas a crise econômica e a crise sanitária impediram. Por exemplo, café. Quem toma café de manhã, porque nem todo mundo consegue tomar café, o café não é do Maranhão. Se não for o café Viana, que é da cidade de Imperatriz. O açúcar vem de fora do Maranhão, é apenas ensacado aqui no Maranhão. O trigo que faz o pão, se a pessoa comer o pão, vem do Ceará. O milho está vindo de fora. A fécula que você faz, a goma, para fazer o beiju, vem também de fora. Nós precisamos trazer isso para cá, porque nós temos uma coisa fantástica, que é a demanda interna, e nós temos aqui estados vizinhos que podem consumir a partir da nossa produção. Então esse é o meu entusiasmo, Leandro. É por isso que eu sou realmente uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, dedicada e que acredita que a gente pode gerar 1 milhão de empregos nos próximos anos aqui no estado do Maranhão. Rogério? Secretário, o senhor falou aí nesse 1 milhão de empregos, né? É um desafio. Um estado de 7 milhões de pessoas gerar 1 milhão de empregos. Mas eu não vi o senhor falar num ponto que é, no meu entendimento, crucial. O Maranhão tem um potencial turístico, que a indústria do turismo é a mais barata, a que menos polui, a que menos destrói. Durante a crise do euro, a Europa saiu da crise investindo em turismo. Eles investiram muito forte no turismo, atraíram muitas pessoas para lá e eles conseguiram superar a crise justamente com o turismo, inclusive países pobres como Grécia e Portugal. O que o senhor tem de proposta para essa área? Porque também é uma grande questão aí, a infraestrutura para receber o turista. Rogério, essa indústria é forte no mundo todo, a indústria do turismo. E nós temos um estado maravilhoso, com potenciais naturais. Quando a gente pega, por exemplo, a Rota das Emoções, que começa lá no Ceará e vem até aqui a cidade de Barreirinhas, a gente, por exemplo, tem Jeri, que é uma praia muito famosa, mas que você passa 2 dias ali e você não tem mais o que fazer. Se você passar 15 dias em Barreirinhas, você todo dia faz uma coisa diferente, tem um potencial diferente para ver. Temos a Chapada das Mesas, 84 cachoeiras ali na cidade de Carolina, um rio maravilhoso que é o Rio Farinha. Temos uma área que não está explorada ainda, mas que é o nosso Caribe maranhense, que é essa região aqui de Carutapera, de Bequimão, que com essa ponte que está sendo construída, vai explodir o turismo para ali. E realmente você tem razão. Nós precisamos de mais aeroportos. Nós, quando chegamos ao governo, nós tínhamos apenas 2 aeroportos funcionando, que era o de Imperatriz e o de São Luís. Hoje nós temos o aeroporto de Bacabal funcionando, o aeroporto de Barreirinhas, funcionando, que eu digo, é com licenças e com permissão para pouso e decolagem. Porque quando você não tem a ANAC disponibilizando esse tipo de licença, você pousa lá por conta e risco. Se acontecer algum acidente, nenhum seguro te cobre e a ANAC ainda te penaliza porque você pousou numa pista irregular. Então, temos hoje 8 pistas, mas precisamos ampliar isso, precisamos, por exemplo, resolver balsas. Balsas têm um potencial para voos.
mas com aquele aeroporto não é possível, porque nós fizemos vários estudos com várias companhias, e para que nós tenhamos ali um voo regular, nós precisamos de um ATR-42, que tem capacidade para 42 passageiros. Qualquer outro avião não viabiliza, não tem custo-benefício, as companhias não têm interesse. Então, desde que eu fui deputado, em 2012, tinha lá o PIO, o Programa de Investimentos em Logística, que garantia melhorias para Barra do Corda, para Balsas, para Bacabal, para Barreirinhas, que acabou não acontecendo. A gente usou dinheiro estadual e um pouco de dinheiro federal também para fazer lá aquelas melhorias. Então, essa parte de infraestrutura, Rogério... De São Luís, porque o aeroporto de São Luís é uma rodoviária, né? E agora a gente não está entendendo, né? Foi privatizado e caiu a qualidade, tá lá, cheguei ontem 3 horas da manhã, um calor infernal às 3 horas da manhã, sem ar-condicionado, as coisas continuam muito caras lá e a gente não entende o que aconteceu. Mas, Rogério, eu sou uma pessoa que busquei durante a minha vida toda fazer muitas amizades. Então, eu acredito que a gente precisa de fundos internacionais. Eu tive na China 16 vezes e pude lá na China ver que os fundos chineses são muito fortes e têm a perspectiva de realmente estruturar muita coisa, porque eles dependem do Maranhão. Hoje, a nossa exportação a partir do porto do Itaqui, o nosso maior cliente é a China. Então, a China tem o maior interesse em investir no Maranhão. A gente fez uma tratativa no sentido de tentar trazer para cá um empreendimento deles, mas os empreendimentos de grande monta, eles são de médio e longo prazo. Então, veio a Covid, também descontinuou todo o processo. Então, eu acredito nos fundos internacionais. Eu acredito que, independente, Rogério, de quem seja o presidente da República, nós precisamos estar alinhados com o poder público federal. E também com os prefeitos, onde a gente tem a capacidade de gerar negócios. Porque hoje, Ricardo, o que a gente vê? A gente vê prefeito que fica milionário em 4 anos e a cidade fica mais atrasada. E a gente precisa entender que aquele recurso que está indo para a cidade, se o prefeito não aplica, quem paga a conta é o governo do estado ou mesmo o governo federal. Porque as cidades vão ficando atrasadas, vão ficando sem estrutura e a gente não consegue aí ter uma boa gestão dessa parte de logística. Então, você tem razão. Além disso aí, Rogério, eu não sei se você sabe, mas o Maranhão, ele é superavitário do ponto de vista da geração de energia, principalmente a energia limpa. Eu pude contratualizar com a Ômega lá para a região de Barreirinhas quase 4 bilhões no período que eu estive aqui, como secretário de Estado de Indústria e Comércio. Esses 4 bilhões geram hoje uma energia limpa importante. Quando a gente soma, Ricardo, toda a energia gerada do Maranhão, de hidrelétrica, de carvão, que tem a termoelétrica aqui no Porto, a carvão, a óleo diesel lá em Miranda e as termoelétricas lá da cidade de Santo Antônio dos Lopes, a gente produz mais ou menos 4 vezes o que a gente consome aqui no Maranhão. Praticamente 5, 6 megawatts para um consumo de apenas 1.600 que nós temos no estado. Então, a gente ainda paga uma energia cara, a gente precisa rediscutir isso. As nossas bancadas, federal e no Senado, precisam realmente enxergar alguns potenciais que a gente tem, como, por exemplo, o Porto. A gente tem o que a gente chama de arco norte, ali da linha do Equador para cá, é a saída para o Brasil. O Porto de Santos, de Paranaguá, estão estrangulados. E aqui a gente já tem uma movimentação portuária, a maior movimentação portuária do Brasil e uma das maiores do mundo já é aqui no Maranhão. O ano passado, nós tivemos no Porto da Vale 181 milhões de toneladas de cargas embarcadas aqui pelo Maranhão. Isso já foi maior do que o Porto de Santos, que embarcou 178 milhões de toneladas de carga. Quando a gente soma esse ano o Porto da Vale, que vai para 220, mais 30 milhões que a gente vai ter no Porto do Itaqui e mais os 14 que a gente vai ter lá no Porto da Alumar, que é um porto privado, a gente é a maior movimentação de cargas do Brasil, aqui na nossa Baía de São Marcos. Então isso tem um potencial de atrair muitos negócios para o abastecimento de navios, para o abastecimento também de alimentos de navios, para que a gente possa ter aqui concertos de navio. Eu tenho muita fé que nós vamos ter a esquadra naval aqui na cidade de São Luís. Essa esquadra naval, ela é muito importante. Hoje, para você ter uma ideia, a gente só tem a esquadra do Rio. Se acontecer alguma coisa, como foi outro dia o barco da Vale que afundou aqui, tem que vir um navio lá do Rio para cá. E a gente tem uma costa aqui totalmente desassistida, que é Pará, Maranhão, o Piauí, o Ceará, porque eles não dão conta de vir até esse ponto. Se nós tivermos a esquadra, e nós temos tudo para ter a esquadra, inclusive o terreno está lá preparado para isso, ao lado da Vale,
é mais uma movimentação importante, porque nós vamos ter porta-aviões, nós vamos ter uma série de residências ali, são quase 4.000 residências para o pessoal, para que a gente possa também ter esse apoio e esse investimento, esse crescimento aqui. Secretário, deixa eu chamar o Assi Freitas, Imperatriz. O Assi. Opa, boa noite, secretário Simplício. Boa noite, amigo. Estou falando aqui de Imperatriz, da região Tocantina, uma região que durante muito tempo foi conhecida como a Sibéria Maranhense, pelo isolamento que tinha com referência à capital, e hoje nós, lamentavelmente, estamos sem voos para São Luís. A Latam, a Azul, as empresas, com argumentos diversos, suspenderam os voos. Mas o senhor falou agora há pouco de valor agregado, e eu queria só acrescentar aqui a Bacia Leiteira de São Francisco do Brejão, o Ferro Gusa de Açailândia, a soja de Balsas, e diante de todo esse potencial que nós temos com a costa maranhense, com o porto, com a estrada de ferro que passa por aqui, com a rodovia Belém-Brasília, que interliga o Brasil no eixo de ponta a ponta, o IDH diz que nós estamos numa situação de pobreza lastimável, secretário. O que nos deixa muito triste perante esse período inteiro, né, que os governos vêm se sucedendo, né? Se promete muita coisa, se criou muita esperança. Nós, e eu me coloco aqui como seu contemporâneo, pelo menos eu analiso isso aí pela idade, somos a geração das promessas não cumpridas. E aproveitar aqui esse momento, queria que o senhor falasse com relação a esse IDH que se apresenta para o Maranhão, especialmente nos últimos anos, e se a sua saída do governo teve algum ruído, algum problema com relação a isso, se pudesse colocar para a gente aqui, para a região Tocantins e para todo o estado que nos ouve aqui pelo ponto e vírgula. Olha, primeiro eu quero colocar para você que a região Tocantina é uma região realmente de economia pujante. Os maiores empreendedores do estado do Maranhão, eles vieram dessa região sul, né? E cabe algumas reflexões que a gente tem que fazer juntos. Veja bem, nós temos primeiro um prefeito na cidade de Imperatriz que foi eleito com um percentual muito baixo da população, ou seja, não tem apoio da maioria da população. Essa reflexão se soma a outro fator, que é o tamanho da classe política de Imperatriz comparada com a classe empreendedora. Se você for pegar a classe política de Imperatriz, você tem aí 3 a 5% da população. E com essa movimentação que eu falei, eu acho que Imperatriz está na faixa de 25% dos recursos movimentados da cidade oriundos do poder público e os outros 75% oriundos da iniciativa privada. Então, o que cabe agora a gente discutir? A gente precisa saber se os 5% da classe política que movimentam 30%, que não tem um planejamento para desenvolver cadeias produtivas, para desenvolver potenciais. O poder público municipal está fechado em copas. E se você for parar e olhar para a cidade de Imperatriz, me aponte uma obra da prefeitura que valha 10 milhões de reais. Aí você vai olhar para um shopping imperial que custou ali 50 milhões de reais. Você vai olhar para os investimentos do governo do estado que estão na ordem de 50 milhões de reais. Se você for pegar todos os investimentos da iniciativa privada em Imperatriz, você tem investimentos aí enormes. O próprio governador Flávio Dino colocou agora na sua mensagem lá para a Assembleia que o Maranhão investiu 10 bilhões de reais. 10 bilhões num período de anos. Mas para a gente ver o que é o poder público e o que é a iniciativa privada, Leandro, basta a gente ver que desses 10 milhões, nós temos uma média de recursos investidos, de novos investimentos no Estado, entre 1 bilhão e 600 e 2 bilhões, 1 bilhão e 600 e 2 bilhões e 200. Aí você olha para a iniciativa privada. O Banco do Nordeste do Brasil coloca todo ano no Maranhão 5 bilhões de reais. É o empreendedor que está pegando esse dinheiro e que está investindo em posto de gasolina, em shopping, em prédio, em fazenda e tudo. Quando você soma com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Basa, Santander e Bradesco, só para parar aqui, a gente fala de uma ordem de recursos investidos no Maranhão de 30 bilhões de reais da iniciativa privada. O movimento do Maranhão, o ano passado, foi da ordem de 88 bilhões. O poder público movimentou 30 bilhões desses recursos. Então, a gente precisa, meu amigo, minha amiga de Imperatriz, entender que a gente tem que participar desse processo. Esse processo não pode mais ficar apenas na mão da classe política. Se nós passamos por uma pandemia e vimos durante a pandemia que o governador não é o governador apenas dos deputados, dos prefeitos, porque as ações governamentais mexeram com o comércio,
mexeram com a iniciativa privada como um todo, com a medicina, com uma série de situações. Então nós precisamos realmente acabar com essa discussão. Eu acredito, Leandro, que tem boa parte da classe política que está com o pé em cima do desenvolvimento e do crescimento do Maranhão. E agora é hora da gente discutir o Maranhão que a gente quer. E nós podemos sim avançar. Eu acredito no potencial do Maranhão. Eu acredito que a gente pode fazer um grande trabalho, mas é um trabalho parecido com o que aconteceu em Santa Catarina, que aconteceu lá no estado do Ceará com o Tassi e com o Ciro. Mas, claro, não pode ser um Ctrl-V, Ctrl-C daquela época. Mas nós precisamos nos aproximar, dizer para o comerciante, para o industrial, para a iniciativa privada, que nós não somos bicho da cara feia, que nós precisamos mais do que nunca da iniciativa privada aqui no Maranhão, porque sem a iniciativa privada a gente não tem como avançar. Então nós precisamos alinhar o meio ambiente, nós precisamos hoje destravar o gargalo do meio ambiente. Eu tenho gerente de banco, Leandro, que me ligava quando ainda estava lá na secretaria, porque uma licença ambiental demorava 5 meses, 6 meses para sair no município ou no estado. E eu saía da secretaria, porque 80% do que eu fiz foi fora da secretaria. Ia lá na Secretaria de Meio Ambiente e dizia assim: meu amigo, o cidadão está com 50 milhões de reais para investir aqui no Maranhão. Se você demora 8 meses, aparece uma oportunidade, esse dinheiro vai para outro estado, vai para outro negócio, porque ninguém fica com esse dinheiro parado. Eu tenho um case da Raizen, que está lá instalada. A Raizen nos trouxe o problema, no primeiro ano de governo, a respeito de uma área que ela gostaria de implantar o seu negócio aqui no Maranhão. Nós passamos 5 meses convencendo o proprietário da área para devolver essa área para o Estado, porque ele nunca tinha feito nada da área. E fizemos a regularização da área em 3 meses. Depois ele esperou 2 anos pela Prefeitura Municipal para tirar todas as licenças, renovando no Conselho o recurso, porque todo ano eu ia lá e defendia. Vai sair, nós vamos conseguir. E isso virou um benchmark para a Raizen e cita muito bem, eles nos colocam muito bem em todas as palestras que eles dão, com a relação que eles tiveram aqui. Então o que a gente precisa agora é destravar o gargalo ambiental. A área mais pobre, Rogério, do Maranhão, que é a Baixada, vai lá, não tem regularidade fundiária. Ninguém consegue um empréstimo ali para poder fazer uma melhoria na sua fazenda, no seu sítio, essa coisa toda. Então, se a gente não tiver a oportunidade de destravar isso, de colocar os bancos aqui oficiais como banco de desenvolvimento e não concorrendo com o Santander, com o Bradesco, a gente não vai conseguir. Porque o dinheiro que vem do BNB para a Caixa Econômica e para o Banco do Brasil e também para o BASA é para desenvolver cadeias produtivas e não para ficar emprestando, concorrendo com esses outros bancos. E assim são vários gargalos. Eu acho que nós vamos ter aí 5 meses de pré-campanha. Cada assunto que eu tenho colocado aqui, a gente tem uma série de explosões, de ampliações que a gente precisa fazer ao tempo e à hora, para mostrar que realmente a hora é do Maranhão, mas a gente precisa fazer uma boa escolha nessa sucessão, a gente precisa ter realmente um plano, um projeto para o Maranhão e não um projeto para a classe política apenas. Secretário Simplício, a gente está no horário, mas eu preciso fazer essa pergunta para Vossa Excelência. Você falou em 5 meses de pré-campanha e Vossa Excelência poderia ter ficado até o fim de março no governo. O senhor optou por sair logo para tocar a pré-campanha adiante, até porque estava sendo cobrado. O vice-governador Carlos Brandão, semana passada, disse que quem não concorda sai do governo, enfim. Mas a pergunta o seu desempenho nas pesquisas, como é que o senhor vê isso? E a candidatura, olha só, a gente ouve muito, Simplício, eu te conheço há muito tempo também, deputado, tenho acompanhado a tua atuação, e a gente ouve muito esse negócio, será que o Simplício vai levar essa candidatura adiante? Vou fazer uma campanha propositiva. Quando eu falo em 5 meses, são 5 meses para o verdadeiro ator desse processo entrar no processo, que é Vossa Excelência, o povo do Maranhão. Acredito que lá em julho o pessoal começa a entrar. Com relação à pesquisa, Leandro, o ano passado, quem queria fazer pesquisa à la carte fazia. Então, eu tenho as minhas pesquisas, eu tenho o apoio do meu partido em âmbito nacional, que tem nos ajudado com várias pesquisas e vários estudos. E eu acredito, Leandro, numa coisa que está clara, só não vê quem não quer.
nós estamos diante de um momento atípico. Ninguém de nós é favorito. E tem gente que é muito conhecido no Maranhão e não passa de onde está. Tem gente que confia em outro tipo de artifício. Eu quero levar todas essas propostas que eu coloquei aqui. Eu quero fazer com que eu possa ser abençoado pelo povo do Maranhão. Eu acho que a classe política do Maranhão, ela tem um papel fundamental quando ela faz as escolhas corretas. A gente já viu isso em 2014. Em 2014, a classe política peitou o povo do Maranhão. Nós tínhamos um candidato que tinha 204 prefeitos, tinha 16 deputados federais, 36 deputados estaduais, 3 senadores, o Palácio e mais aí um batalhão de recursos, e a gente dividia conta com o Flávio Dino para poder bancar encontro, viagem, às vezes até alimentação. E o povo abençoou o Flávio Dino porque entendeu que aquele era o caminho. Então eu vejo que em 2014 a discussão foi uma discussão de política, de ruptura com o que a gente tinha aqui no estado do Maranhão. Se virou a página. Essa foi a discussão de 2014. Em 2018, nós tivemos essa conotação ideológica que foi colocada no Brasil inteiro. Então, aconteceu muito essa questão ideológica e a gente teve o resultado que a gente teve aqui, porque nós tínhamos um candidato forte, agora com um governador no poder que também estava muito forte, e o resultado não poderia ser outro. Eu acho que essa discussão agora, Leandro, ela é uma discussão voltada na verdadeira necessidade que a gente tem. Não adianta a gente ficar discutindo ideologia. Não adianta a gente ficar discutindo a política, porque a gente tem que entender que tem o eleitor bom e tem o eleitor ruim. E do mesmo jeito tem um político bom e tem o político ruim. O que nós precisamos agora é aprovar, é despertar essas pessoas que andam com o envelope pardo debaixo do braço, atrás de prefeito, essas pessoas que estão se enganando, achando que vão conseguir chegar e vão se abuletar dentro do governo do Estado, que isso não é mais possível. Não é mais por aí. A gente precisa ter os melhores a serviço do povo, independente de que corrente política ela seja. Eu acredito, Leandro, que a gente está vivendo um momento tão difícil que era importante que o poder público nem se sacrificasse, porque vai sacrificar o povo do Maranhão, deixasse o povo à vontade para que o povo pudesse escolher o seu melhor caminho. Então eu pretendo sim ir até o final, mas eu não vou entrar nessa guerra que nós poderemos assistir aí nos próximos meses. Não vou agredir o senador Weber, não vou agredir o vice-governador Carlos Brandão, porque eu entendo que a gente tem que deixar as portas e as pontes construídas para que a gente possa chegar lá daqui a 5 meses e, quem sabe, unidos em prol daquele que o povo abençoar, a gente pode fazer de novo mais um momento importante no estado do Maranhão. Eu acredito muito que, pelo que a gente tem observado, conversei, como nossos amigos colocaram aqui, com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino. Tem uma agenda extensa, eu vou ter que ir a Brasília semana que vem, vou ter que ir a São Paulo, mas muita gente já de conselhos, de órgãos da sociedade civil organizada querendo me ouvir, querendo conversar, e a gente tem aí uma resposta muito forte. Primeiro, desse momento em que eu estou sendo apontado como corajoso de ter largado uma secretaria para estar nesse processo. É a palavra que mais a gente viu nas nossas redes sociais. Depois, porque a gente tem uma proposta. A gente quer discutir se a gente consegue ou não fazer 1 milhão de empregos. E eu quero, ao tempo, mostrar para o Maranhão como é que a gente pode conseguir alcançar esse número e muitos outros avanços que nós precisamos desses avanços para que o Maranhão possa ter um horizonte de desenvolvimento. Secretário Simplício Araújo, pré-candidato agora ao governo do Maranhão pelo Solidariedade, uma honra recebê-lo aqui. O Ponto e Vírgula tem essa característica, né, plural. Nós vamos receber todos os pré-candidatos, pretendemos inclusive fazer um debate durante a campanha, já com os candidatos colocados, postos, e é sempre uma honra recebê-lo aqui. Muito bom. Prazer todo meu, muito bom mesmo, e eu me coloco à disposição. Gostaria de vir. Eu me coloco à disposição porque eu acho que vocês têm um espaço importante no Maranhão, e eu acho que essa é uma dinâmica que realmente acaba engrandecendo a todo mundo. Os candidatos que vêm aqui, mas também vocês, que dão um espaço igualitário, permitem que a gente possa vir aqui expressar os nossos pensamentos e o que a gente realmente quer para o estado do Maranhão.
Muito obrigado. Ricardo, o doutor Cláudio Santos está ouvindo, ele esteve com o Simplício na Assembleia do Sinep Maranhão, que é o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular, está nos ouvindo aqui, é meu amigo, é advogado, e está acompanhando aí Simplício também, doutor Cláudio Santos aqui de Imperatriz. Beleza. Um abraço, doutor Cláudio. É um prazer encontrá-lo novamente pela segunda vez hoje. O Antônio Filho, lá de Olho d'Água das Cunhãs, que é seu amigo, Meu está mandando amigo. um abraço também. Meu amigo. Um grande abraço, Antônio. Apareça. Preciso da sua ajuda aí no Olho d'Água. E o Jorge Coelho também está ouvindo o Simplício, o Marcos Paulo. O Simplício, pelo menos no discurso, segundo o Marcos Paulo, é o melhor candidato, pré-candidato. Eu tenho, Leandro, e o Marcos vai poder comprovar isso, uma característica. Eu não falo o que eu não posso fazer e nem o que eu não fiz. Então, se eu estou com essa proposta, eu tenho um embasamento, eu tenho, vou mostrar o que eu construí durante todo esse período na secretaria, porque eu destaco aqui, Leandro, que a Secretaria de Indústria e Comércio é a menor secretaria do governo do Estado. O nosso orçamento é o menor, nós trabalhamos lá o tempo todo com cerca de 20% do que eu arrecado, e nós temos lá um corpo técnico muito pequeno. Então, a minha intenção, inclusive como governador, é unificar a Secretaria de Fazenda com Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente para que a gente possa resolver, destravar todos os caminhos do empreendedor no lugar só. Nós estamos sem tempo, eu vou dar 1 minuto para o senhor responder essa pergunta que não pode ficar fora. Então, por que um Estado que precisa tanto movimentar a sua economia para poder resgatar esses indicadores socioeconômicos não tem mais recursos numa pasta que é fundamental? A gente sempre teve isso de forma histórica e continuou, mesmo com todos os apelos, com todas as colocações e com os cases fantásticos que nós tivemos e que nós vamos apresentar durante a campanha. Nós temos hoje negócios que estão sendo muito importantes. Por exemplo, o sucesso do Porto do Itaqui é em decorrência desse projeto da Raizen e de outros projetos que nós atraímos para lá. Isso elevou, disparou a chegada, a entrada de combustíveis pelo Porto do Itaqui e ampliou a rede de postos em toda essa Iterlândia que é hoje coberta pelo Porto do Itaqui. Então, ao tempo e a hora, a gente vai mostrar dessa necessidade e do que nós fizemos lá. Bacana. O senhor citou o Ceará fez isso, né? Investiu na indústria, comércio e turismo, educação e saúde. Educação e saúde. Aí o Estado hoje né? Mas foi uma honra tê-lo aqui. Muito prazer bom foi mesmo. todo meu. Muito obrigado, viu? Bom, e a gente já chegando ao final do ponto e vírgula, ou assim, para fechar? Ricardo, só parabenizar a 5ª turma de medicina da Universidade